Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro em que ele traz 13 princípios básicos para que a gente possa estar alcançando o sucesso em todos os setores da nossa vida, para que a gente possa estar saindo da falta e da escassez e passando para a abundância plena em todos os setores. O livro é Pense e Enriqueça, mas ele deixa claro que esse enriqueça não tem a ver apenas com o dinheiro, com a riqueza financeira, e sim com todos os setores da nossa vida. Paz de espírito, sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso social, em todos os setores, ou seja, a vida plena, a vida que Deus está sonhando para a gente. E esse livro, então, que a gente está lendo, esse é o 13º princípio, que a segunda parte do 13º princípio, que é o sexto sentido, que ele diz que é o principal. Porém, ele disse que a gente consegue estar entendendo tudo isso, está alcançando essa vida fantástica, porque nós podemos conseguir esse auxílio grandioso da inteligência infinita, que eu acredito que é quem esteja sonhando a nossa realidade. Já está tudo ali manifestado, a gente consegue estar então atualizando tudo isso sem esforço, ele diz, e sem que a inteligência infinita se apresenta para a gente voluntariamente, sem nos pedir nada, que a gente faça nada. Acontece assim, é como o professor Hélio Couto fala, quando entramos em fase com o todo, a gente consegue cocriar qualquer coisa, casa, carro, apartamento e tudo mais que a gente quiser. Então ele está dizendo que isso acontece sim, porém que isso acontece quando nós tivermos assimilado, entendido e assimilado, e acredito que feito o que se requer nos 12 princípios anteriores. Então ele estava aqui nessa primeira parte desse capítulo, que é o sexto sentido, falando então em como é que ele usou aquele hábito que ele tinha quando ele era criança de imitar heróis, de adorar heróis, e que quando ele cresceu ele quis estar imitando aqueles a quem ele mais admirava. Então ele cita aí 9 grandes inteligências com as quais ele passou a fazer reuniões imaginárias, que ele chama de conselheiros invisíveis. Nunca consegui perder por completo o hábito de adorar heróis. Ensinou-me a experiência que a melhor coisa, depois de ser realmente grande, era emular os grandes. Aqui ele vai dizer como é que ele faz no momento da autossugestão. Então, a época da autossugestão. Sabia, é claro, que todos os homens se tinham tornado o que eram por causa dos seus pensamentos e desejos dominantes. Gente, ele acha que nunca é muito repetir, eu acho super interessante isso. Todos os homens tinham se tornado o que eram por causa de seus pensamentos e desejos dominantes, ou seja, só depende da gente, somos só nós que podemos controlar nossos pensamentos. Nenhuma criança a gente pode falar para ela, não pensa isso, e ter certeza que ela pode controlar. Só a gente controla os nossos pensamentos, e são os pensamentos que criam os desejos, que criam as emoções, então só depende de nós. Sabia que todo desejo profundamente implantado tem o efeito de fazer com que se procure expressão externa para transmutar o desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é fator poderoso na formação do caráter, sendo, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se forma. Olha, a autossugestão, então, o único princípio pelo qual o caráter se forma. E a importância de um caráter íntegro, ele já falou aqui no livro várias vezes. Então, olha a importância da autossugestão. Com tais conhecimentos dos princípios do fundamento mental, sentia-me razoavelmente bem armado, com o equipamento necessário à reestruturação do meu caráter. Nas reuniões imaginárias, pedi aos membros do meu gabinete os conhecimentos que esperava de cada um, dirigindo-me a eles em palavras audíveis assim. Olha, aqui ele vai dar o passo a passo, então, gente, só a gente copiar. Senhor Emerson, desejo adquirir seu maravilhoso conhecimento da natureza que tanto distinguiu sua vida.
Peço-lhe que impressione meu subconsciente com quaisquer qualidades que possuía e que o capacitavam a entender e a adaptar-se às leis da natureza. Olha só, bem explicadinho então há que se pedir para aquele conselheiro, aquelas pessoas que nós decidimos colocar ali na nossa reunião de conselheiro, exatamente aquilo que a gente quer deles. Senhor Burbank, peço-lhe que me transmita os conhecimentos que lhe possibilitaram harmonizar de tal modo as leis da natureza que o cacto perdeu os espinhos e se tornou comestível. Permita-me acesso aos conhecimentos que fizeram nascer 2 folhas de grama onde só uma nascia antes. Napoleão deseja adquirir, por emulação, sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, despertando-os para um espírito de ação maior e mais determinado. Deseja adquirir também o espírito da fé duradoura, que lhe possibilitou transformar a derrota em vitória e a vencer obstáculos vertiginosos. Então aqui bem explicado, a gente tem que estar escolhendo então pessoas das quais a gente admira as qualidades e a gente sabe quais são essas qualidades que elas tenham, para que nós possamos então estar pedindo a elas exatamente aquilo que a gente sabe que elas têm, que elas dominam, que elas possam nos passar. Isso está me parecendo muito com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Se você não sabe o que é, se interessa, é super interessante. Ele, lá no site dele, Professor Hélio Couto Oficial, tá tudo explicado lá. Mas ele usa um método lá exatamente que ele mesmo desenvolveu com ondas, esqueci agora o nome das ondas que ele usa lá, uma forma de estar passando isso através de ondas diretamente para o nosso cérebro. E ele diz que a única coisa que faz com que a gente não assimile são as crenças limitantes, são os paradigmas. E aqui ele diz, o professor Hélio Couto, que nós podemos pedir toda e qualquer informação, toda e qualquer inteligência, toda e qualquer informação que a gente queira de qualquer consciência. E ele continua aqui então mostrando como é que ele pede. Senhor Payne, deseja adquirir sua liberdade de pensamento e a coragem e clareza de expressar as convicções que tanto o distinguiram. Senhor Darwin, deseja adquirir sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeitos sem preconceitos, o que tão bem exemplificou no campo das ciências naturais. Olha, eu vou colocar o Sr. Darwin na minha reunião, com certeza. Sr. Lincoln, desejo incluir no meu caráter o agudo senso de justiça, o espírito incansável, o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância que eram suas características distintas. Sr. Carnegie, desejo adquirir conhecimentos profundos dos princípios de esforço organizado, isso está em negrito, que usou com tanta eficiência na formação de uma grande empresa industrial. Sr. Ford, desejo adquirir seu espírito de persistência, a determinação, o equilíbrio e a autoconfiança que lhe possibilitaram dominar a pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano, de modo que eu possa ajudar outros a seguir suas pegadas. E olha que jeito legal de estar pedindo, porque ele não está pedindo só para o umbigo dele, olha aí, ele está pedindo para ajudar outros a seguir as pegadas também, para entender e passar adiante. E Sr. Edison deseja adquirir seu maravilhoso espírito de fé, com o qual revelou tantos segredos da natureza, espírito de incessante labuta, com o qual tantas vezes arrancou vitória da derrota. E eu acredito que aqui também é um espírito de persistência, não? Porque Sr. Edison, esse foi persistente. Ainda bem, né? Muito bom pra gente. Agora ele vai falar do gabinete, entre aspas, imaginário. Meu método de me dirigir aos membros do gabinete imaginário variaria de acordo com os traços de caráter que eu, no momento, mais me interessaria em adquirir. Estudei-lhe as vidas com meticuloso cuidado.
Após alguns meses desse processo noturno, fiquei assombrado de descobrir que as figuras imaginárias se tinham tornado aparentemente reais. Cada um dos 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de se atrasar sempre, dando então uma volta com solene aparato. Sempre trazia uma expressão séria, raramente o via sorrir. Com os outros não se dava o mesmo. Burbank e Paine frequentemente trocavam ditos espirituosos que pareciam às vezes chocar aos demais membros do gabinete. Certa vez Burbank se atrasou. Ao chegar estava excitado e entusiasmado, explicando que se retardara devido a uma experiência que estava fazendo e pela qual esperava conseguir produzir maçãs em qualquer tipo de árvore. Paine repreendeu-o, lembrando-lhe que fora com a maçã que começaram todos os aborrecimentos entre homem e mulher. Darwin ria com vontade, sugerindo que Paine tomasse cuidado com pequenas serpentes, quando fosse à floresta apanhar maçãs, pois elas tinham o hábito de crescer, tornando-se serpentes grandes. Emerson observou: nem serpentes, nem maçãs. E Napoleão comentou: nem maçãs, nem Estado. Gente, ele mostrando que ele ia realmente lá para o outro lado, para o reino da imaginação, para o reino do real, para o reino do mental, ali onde tudo está acontecendo, porque o pessoal até começou não era mais, já ganhou vida própria. Que coisa incrível isso, né? E ele está dizendo aqui que a gente tem que entender isso sem ceticismo. As reuniões se tornaram tão reais que fiquei com medo das consequências e interrompi-as por muitos meses. As experiências eram tão esquisitas que eu temia, continuando-as, perder de vista o fato de que eram puramente experiências imaginárias, em negrito. É isso que eu pensei, se não dá medo, a coisa parece tão real que aí a gente já abriu muito. Deu o passo maior que a perna, mas eu não acredito, porque ele está dizendo, ele falou tanto aqui também como a gente pode estar suplantando, tirando o medo da frente, então, né? Essa é a primeira vez que tive a coragem de mencioná-las. Até agora nada falei sobre o assunto por saber de experiência própria que seria mal interpretado, se descrevesse minhas experiências incomuns. Tomei coragem agora de expressá-las em letra de forma, porque estou menos interessado no que possam dizer atualmente do que estive em anos passados. Olha lá, ele então entendendo que quando a gente não adianta ter medo de crítica e de julgamento, que aí não chega em lugar nenhum. Ele aqui está trazendo tudo, como é que ele chegou lá. Olha, ele deixou de se importar com o que possam dizer. Para que não me entendam mal, quero declarar aqui com ênfase que ainda encaro as reuniões de gabinete como puramente imaginárias. Sinto-me, porém, com direito a sugerir que, conquanto os membros do gabinete fossem totalmente fictícios e as reuniões só existissem em minha imaginação, levaram-me a gloriosos caminhos de aventura, estimularam a apreciação da verdadeira grandeza, encorajaram a iniciativa criadora e animaram a expressão do pensamento honesto. E eu já li também em um livro, que eu não lembro qual, que nós podemos também, antes de dormir à noite, pedir para sermos encaminhados para determinado local também. Se a gente quer aprender, digamos, um outro idioma, que a gente vá para a melhor escola daquele idioma, com os melhores alunos, com os melhores professores. Se a gente quer fazer um trabalho voluntário, que a gente vá, e eles disseram, nesse livro só estava dizendo que o único senão é se a gente tiver com alguma coisa que nos desequilibre o nosso senso ali, acredito, se a gente, por exemplo, tiver ingerido álcool, que aí essa viagem não se produziria. Como inspirar o sexto sentido? Em determinado ponto da estrutura celular do cérebro se acha localizado o órgão que recebe vibrações de pensamento, comumente chamadas de pressentimentos, que ele diz que é um outro nome para o sexto sentido.
Até agora a ciência ainda não descobriu onde está localizado esse órgão do sexto sentido, mas isso não tem importância. O fato permanece de que seres humanos recebem conhecimentos precisos por fontes que não os sentidos físicos. Tais conhecimentos geralmente são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte emoção e faça o coração bater mais rapidamente que o normal pode e geralmente o faz pôr o sexto sentido em ação. Aqui então, qualquer emergência que desperte emoções e faça o coração bater mais rapidamente, eu acredito, por exemplo, uma vez, não sei se cabe bem aqui, de uma mãe que viu o filho preso embaixo de um carro e ela teve forças para levantar o carro, talvez possa ser isso. Qualquer emergência que desperte emoções e faça o coração bater mais rapidamente, faz pôr o sexto sentido em ação. Quem quer que já tenha tido um quase acidente ao dirigir, sabe que em tais ocasiões o sexto sentido frequentemente vem em nosso socorro e ajuda, em frações de segundos, a evitar um acidente. Esses fatos são mencionados preliminarmente a uma declaração que farei agora, ou seja, que em meus encontros com os conselheiros é que minha mente fica mais receptiva a ideias, pensamentos e conhecimentos que me chegam pelo sexto sentido. Em inúmeras ocasiões, quando me defrontei com emergências, algumas tão graves que minha vida corria perigo, fui milagrosamente guiado nessas dificuldades pela influência dos conselheiros invisíveis. E acredito que é real. É o que está em cima, o que é em cima é como se está embaixo, mas o que está em cima é real, ele se atualiza embaixo quando a gente consegue então estar fazendo essa visualização, essa imaginação. Então ele está dizendo aqui que em inúmeras ocasiões ele foi guiado, foi tirado de dificuldades em que ele corria até risco de vida pela influência desses conselheiros. Meu propósito original, fazendo reuniões com seres imaginários, era apenas o de impressionar o subconsciente pelo princípio da autossugestão, com certas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minhas experiências tomaram rumos totalmente diversos. Procuro agora os conselheiros imaginários com todos os problemas difíceis que me confrontam e a meus clientes. Os resultados muitas vezes são espantosos, embora eu não dependa inteiramente desse tipo de conselho. Olha aí, então ele dizendo que a gente pode então estar conseguindo, mas eu acredito que tudo ali dentro daquela coisa, se tudo a gente for correr, a gente não quiser fazer a nossa parte e for lá perguntar para eles o que a gente faz, eu acredito que inicialmente devemos estar pedindo então que eles nos passem as características, como é que eles resolvem, que eles nos ensinam, que eles nos passem a sabedoria deles. E em emergências, aí sim eu acredito que eles estejam totalmente dispostos a nos ajudar. Você possuirá um grande poder novo, subtítulo. O sexto sentido não pode ser tirado e colocado à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem aos poucos, pela aplicação dos outros princípios expostos nesse livro. Aqui então ele dizendo novamente, a gente adquire a capacidade de usar esse grande poder que faz total diferença aprendendo e aplicando os outros princípios expostos nesse livro. Não importa quem você seja ou quais seus propósitos ao ler esse livro, não poderá aproveitá-lo sem compreender o princípio de que tratamos nesse capítulo. Isso é especialmente verdade se seu principal propósito é o da acumulação de dinheiro ou outras coisas materiais. De quem é esse propósito? Quem tem esse propósito? Acumulação de dinheiro e riqueza em todos os setores. É isso o nosso propósito, né? Ele está dizendo que todos esses princípios são para isso. Então, aí ele dizendo que a gente não vai poder aproveitar o que esse livro está dizendo se a gente não compreender esse princípio, o sexto sentido.
Incluímos o capítulo sobre o sexto sentido porque esse livro foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa, pela qual os indivíduos possam se orientar sem erros, atingindo o que querem na vida. O ponto de partida de toda realização é o desejo. O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. Então, o ponto de partida é o desejo e o ponto final, o conhecimento que leva à compreensão. Compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza, reconhecimento e compreensão da felicidade. No Ho'oponopono, o Dr. Rulen diz que a primeira pergunta, a básica, e o Saint Germain também no livro de ouro de Saint Germain diz que é: quem sou eu? Então eu acredito que ele está dizendo aqui que o ponto final, o ponto de partida é a realizar de toda a realização é o desejo. Primeiro tem que se desejar e depois tem que ter todo esse conhecimento que leva à compreensão. E eu acredito que, como ele diz aqui, compreensão de si mesmo. O primeiro passo é compreender quem somos nós, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. E depois a gente compreende também quem são os outros, compreende as leis da natureza, reconhecimento e compreensão da felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua íntegra havendo familiaridade e uso do princípio do sexto sentido. Saint Germain também diz que tudo é como malhar na academia para ter músculo no corpo físico. Há também que se malhar, também que se colocar em prática, ele dizendo aqui que então tem que haver familiaridade e uso do princípio do sexto sentido, senão não vai funcionar. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que, enquanto o lia, foi elevado a um alto nível de estímulo mental. Esplêndido! Volte daqui a um mês, leia-o novamente e observe que sua mente se elevará ainda mais no plano dos estímulos. Repita a experiência de tempos a tempos, não se importando quanto ou quão pouco aprende de cada vez. E logo se verá de posse do poder que lhe possibilitará livrar-se do desânimo. Olha, gente, que interessante isso aqui que ele está dizendo, que é aquela coisa de, olha, ele disse que tinha que ler 3 vezes. A professora Lucelena disse que é bom fazer essa experiência também, ler um livro, deixar ali todo marcadinho para ver que foi aquele mesmo, depois de um tempo pegar e ler novamente, que vai ter coisas que a gente vai dizer, mas isso não estava aqui, né? Mas é aquela coisa de que tudo está em movimento, aquela coisa que nem um homem nada no mesmo rio, e porque o rio não é o mesmo, o homem não é o mesmo, o livro não é o mesmo, a vibração dele é outra, e nós também, nós estamos em uma outra, já crescemos mais e já vamos ter adquirido mais, então, mas ainda ele diz ainda que seja que a gente não importa quão pouco a gente aprende de cada vez, mas há que se reler, há que se fazer o que se requer. Como aquela história que eu contei do meu amigo, que disse que de repente ele começou a falar o idioma que ele estava estudando há tanto tempo e até estava desanimando, que ele disse que ele não ia conseguir e de repente ele conseguiu. Eu acredito que é isso, é uma virada de chave que vem dependendo de que o universo está vendo, né? Ele está fazendo a parte dele, ela está fazendo o esforço dela. Acredito que seja isso. Que então ele dizendo aqui que não importa quão pouco aprende de cada vez e logo se verá de posse do poder que lhe possibilitará livrar-se do desânimo, dominar o medo, superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. E não é isso que a gente quer? Se livrar do desânimo e dominar o medo. Olha aqui, só isso já seria meio caminho andado, ainda superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. Porque há muito tempo eu não conseguia visualizar o que eu determinava que eu gostaria de visualizar, eu não conseguia. Agora, coisas negativas, aí eu visualizava à vontade, e aí já consigo. Então ele está aqui dizendo usar livremente a imaginação. A gente vai estar com todas as chaves na mão. Terá então sentido o toque daquele algo desconhecido que é o espírito que impele todo pensador, líder, artista, músico, escritor e estadista verdadeiramente grandes.
Então, ele diz que quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter, então, percebido aquele toque, aquele algo desconhecido, que é o que impele todos os grandes a chegarem lá. Estará, então, pronto a transmutar seus desejos em seu equivalente físico ou financeiro com a mesma facilidade com que se deita e desiste ao primeiro sinal de oposição. Olha aqui, então. Com tudo isso, depois que a gente assimilar, colocar em prática tudo isso, nós vamos estar prontos então para transmutar com a mesma o nosso desejo no físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que a gente joga a toalha, quando a gente vê que tem uma dificuldade, não quero mais, não vou fazer. E desistir sempre é mais fácil. Ele está dizendo que a gente vai conseguir o contrário, vai conseguir ter êxito com essa mesma facilidade. Pontos a fixar. Inspirações e pressentimentos não mais passam por você, agora o inundam de dinamismo através da imaginação criadora, seu sexto sentido. O autor escolheu Henry Ford e outros homens de sucesso para se tornarem seus conselheiros invisíveis. Você pode alcançar seus objetivos do mesmo modo que ele, com o mesmo método assombroso. Você está em contato agora com o algo desconhecido que foi uma constante dos grandes homens de todos os tempos. Ainda opera aparentes milagres nas artes e ciências e nos negócios de todas as espécies. Se seu propósito principal é o de acumular dinheiro ou qualquer outra coisa material, esse capítulo é especialmente importante para orientá-lo. E a última frase, então, desse capítulo é: a escada do sucesso nunca está repleta no topo. Ou seja, acredito que seja porque, como o Earl Nightingale disse, eu falei ali no início, há apenas 5% no topo. Então, se a grande maioria está no pé ali e não conseguiu subir, então lá no topo tem lugar à vontade. E a escada eu acredito que está aí para qualquer um que queira conseguir, que queira começar a subi-la, que queira começar a buscar chegar no topo, né? E ele está dizendo que nunca está repleto, o nosso lugar está lá, porque se Deus está sonhando a vida de todos nós, ele está sonhando uma vida de abundância e plenitude para todos, não apenas para 5%. Então vamos aproveitar, gente, essa dica do Earl Nightingale no livro dele, O Estranho Segredo, para que a gente dê esse salto quântico, passe da falta e da escassez para a plenitude e abundância em todos os setores. Ele nos aconselha a ler esse livro, então é porque ele sabia o que ele estava falando, ele já leu, ele já entende que aqui está o segredo. Então o Napoleão Hill aqui, acredito que não está escondendo nada, está passando tudo que ele descobriu nesses 25 anos de estudo, de pesquisa com os mais bem-sucedidos e também com alguns que fracassaram, exatamente para estar mostrando, não adianta mostrar só como é que se faz para se ter sucesso, mas o que aconteceu com aqueles que fracassaram, onde foi que eles pisaram. Ele mostrou tudo isso, passou mesmo aí atrás 31 passos para o fracasso, coisas que a gente deve evitar. Enfim, é grandioso, esse clássico é realmente grandioso, esse livro do Napoleão Hill. E quando chegou aqui nessa reunião com os conselheiros invisíveis, eu me lembrei que eu já li esse livro inteiro. Eu acreditava que não tinha chegado até o final, mas eu me lembro dele falar dessa reunião. E então é porque eu já li, então depois de tanto tempo eu estou lendo pela segunda vez e agora vou ler as 3 vezes e já estou mesmo fazendo já, que cada vez que eu gravo eu leio, depois eu edito eu ouço, depois eu ouço novamente antes de publicar. Então, com certeza, agora eu vou assimilar, eu estou determinada a assimilar o que ele está dizendo aí, porque, poxa, deve ser meio frustrante, a gente vem para cá, né, vem passar ali é possível você ter tudo, viver uma vida de abundância, porque você já vai com a consciência da pobreza, como ele disse anteriormente. Mas cabe a você está levando aí com você o segredo que faz você alcançar também, anular a consciência da pobreza e acionar e colocar no lugar a consciência, ativar a consciência da riqueza em todos os setores. E aí deve ser frustrante a gente chegar de volta lá, não, mas não consegui, não é? Então, especialmente porque aí podem nos perguntar, mas
Eu mandei alguns manuais, eu mandei vários manuais, como foi que você não conseguiu, mesmo que, enfim, né, gente, vamos, eu e as minhas filosofias, mas vamos aí, gente, tomara que a gente consiga, tá bom? Tomara que tenha ficado claro esse sexto sentido, esse 13º princípio, esse 13º passo que ele diz que é vital, importantíssimo, mas só vai funcionar depois que a gente assimilar e colocar em prática os 12 outros. Então, que vocês consigam assimilar, colocar em prática e terem muita, mas muita prosperidade e abundância em todos os setores da vida de vocês, até porque para estar mostrando aqueles que não entenderam, não conseguiram. Quem entendeu, escreve para mim que eu quero entender também, tá bom? Mas não acabou o livro aqui não, ele continua aqui terminaram os 13 passos, mas o próximo aqui vai ser, ele vai nos falar de os 6 fantasmas do medo, que ele diz que o medo é uma das coisas que nos impedem de assimilar, de entender, de se abrir para assimilar isso que ele está passando, que é tão importante, de acordo com ele, para que a gente possa dar esse salto quântico, possa viver essa vida grandiosa de abundância e plenitude em todos os setores que todos nós estamos buscando. Tá bom, gente? Então eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui e conto com vocês, vou ficar muito feliz de encontrá-los novamente para que a gente continue aí para a finalização, e esse eu acredito que vai ser o último capítulo, que são os 6 fantasmas do medo, tá bom? Muito obrigada e eu encontro vocês lá. Tchau!